Olá, bem-vindos de volta. Este é o tutorial 19 da série HTML e CSS para iniciantes. No último tutorial nós vimos como se trabalham as fronteiras, as borders dos elementos. Eu disse que estávamos arrumados, mas eu tenho mais uma dica para vos dar. Quando eu disse que tínhamos que ter definidos, para que a border se visse, tínhamos que ter definidos o estilo, tínhamos que ter definidos a espessura e a cor, para se poder ver. Eu esqueci-me de referir que vocês podem fazer isto com um atalho só, quando querem fazer uma border única em toda a volta. E como é que eu vos vou mostrar isto? É muito simples mesmo. Basta fazer, vamos apagar esta história toda. Se formos ver, não se passa nada, não está cá border nenhuma, exato. E vamos escrever só isto. Ora, border, dois pontos. E o CSS entende como no caso da border, tem bastantes elementos que podem ser border isto, border aquilo, ou no caso do background existem também vários elementos. Podemos pôr os elementos seguidos que ele vai entender o que é que eles querem dizer. Então, se pusermos aqui, por exemplo, um pixel, ele sabe que é a espessura, espaço solid, ele sabe que é o estilo, o style, espaço, por exemplo, black, que é preto, ou então a cor, se preferirem, em hexadecimal, ponto e vírgula. Ou seja, queremos uma border com um pixel de espessura, do estilo sólido e preto. E poupa-vos algumas linhas de código e temos aqui a nossa fronteira sem problema nenhum. Posto isto, vamos passar à aula de hoje. No tutorial de hoje vamos falar de padding, que é o espaço que está entre o conteúdo do elemento e a fronteira desse próprio elemento. Como é que temos acesso ao padding? Muito simples. Escrevemos padding, que é isso mesmo que ele é, mas não com 3Ds. E, por exemplo, queremos definir o padding geral. Se isto seria o padding geral de tudo. Basta escrevermos, por exemplo, vamos exagerar um bocadinho, 30 pixels. 30 pixels. Isto vai aumentar 30 pixels a margem. Como veem, o conteúdo do elemento está aqui, há 30 pixels até ao topo, 30 pixels até à esquerda e 30 pixels até à margem de baixo. Como é que podemos definir isto por cada uma das faces? É relativamente fácil. Eu sei que temos 4 faces, mas como esta face aqui está dinâmica, ou seja, nós vamos redimensionando o nosso browser e ela vai mexendo, não vamos mexer para já nisso. Eu já vos vou explicar como é que se mexe isso noutro tutorial. Para já, vamos só preocupar-nos com o topo, a esquerda e o fundo. Para isso, temos que fazer assim. Lá está, o padding também é uma função ou uma característica no CSS que pode ser mexida em vários elementos. Então é fácil. Padding top. Ele vai nos dar, por exemplo, 10 pixels do topo. Vamos ver se isso funcionou. Cá está. As outras margens desapareceram, os outros espaços que tínhamos, e ficamos com 10 pixels a partir do topo. Mas se quisermos do left, por exemplo, da esquerda, por exemplo 50 pixels, que é para notarem bem a diferença do que se passa no topo, nós temos, ora cá está, ele mexeu-se para um lado. E no fundo, padding é isto. Quando nós queremos definir um padding, podemos usar aquele atalho que usamos agora mesmo para as borders, um padding para todo o conjunto. Podemos pôr só padding 10 pixels e ele vai assumir todo o conjunto, vai assumir 10 pixels, mas podemos dizer 10 pixels, 30 pixels, 40 pixels, por exemplo, e ponto e vírgula. Se fizermos isto separado com espaços, ele vai atribuir a cada um deles 10 o topo, 30 a esquerda, 40 o fundo.
E isto é uma forma muito simples de fazer as coisas, para não termos de estar a escrever padding top, padding left, padding. Assim, só padding e depois os 3 elementos a seguir. Sei que é um bocadinho difícil para já de entender como é que se pode fazer isto, mas é uma forma bastante mais condensada de trabalhar o código e vocês vão se habituar a ela com certeza. Para vos explicar o próximo tema, que é o padding, eu prefiro criar mais um título. Pode ser, por exemplo, um H2 e atribuir-lhe um texto qualquer original, não é? H2. Ok, se formos ver o resultado disso. Agora vamos atribuir aqui no CSS as mesmas características. No caso do padding, vamos pôr isto aqui um pouco mais simples. Vamos tirar daqui aliás, vamos tirar o padding completamente. Não há necessidade de estarmos a trabalhar no padding agora. Vamos copiar as características do H1 e passar para o H2 também. O H2 sendo um título de categoria 2 e veem logo que é mais pequeno, mas damos-lhe as mesmas características em termos de CSS e o resultado será, ora, aqui estamos. Reparamos que para os headers e para os parágrafos e para alguns outros elementos existe já um espaçamento entre eles. Este espaçamento, como já vos tinha dito, é a margin, e é exatamente isso que eu vos queria mostrar como funciona. Se nós formos mexer na margem, temos que mexer na margem porque o HTML lê o código, o browser lê o código de cima para baixo. É preferível nós mexermos nas margens a partir de baixo e não de cima. Ou seja, não vou mexer na margem deste, mas sim deste. Para fazermos isso, aliás, é preferível passar isto tudo para H1. Peço-vos imensa desculpa estar a voltar atrás, que é para não haver confusões. Vou passar isto para H1. Obviamente que vocês não podem ter isto aqui assim. Passamos aqui o H2 para H1. Desculpem a confusão, a sério. É mais fácil assim. Pronto. Então agora o que vamos fazer? Para não estarmos a falar dessas histórias do código de cima e de baixo, é mais fácil assim. A margem que está definida é esta aqui. Eu não sei quanto é, mas suponho talvez 10 pixels, talvez mais. E esta é a margem que está definida para os headers. E como é que nós vamos mexer na margem? Se nós formos aqui e escrevermos margin tal como fizemos no padding e dissermos que a margem é 1 pixel, só 1 pixel, o resultado desta nossa operação será, ora aqui está, 1 pixel só entre os dois. Claro que as margens também podemos defini-las como top, por exemplo. Neste caso não mexeu nada porque isto é em relação ao top mesmo. Ou seja, poderia ser top, poderia ser left, poderia ser bottom, poderia ser o que vocês quisessem, tal e qual como o padding. E assim vocês definem, não há necessidade de estar a passar por isto tudo já, vocês definem a distância que querem ou a margem que querem deixar do elemento mais próximo, em cima, à esquerda, em baixo, à direita, como vocês quiserem. É possível definir margem logo para os 3, como fizemos aqui, ou como fizemos com o padding. E tendo a noção de border, padding, margin, vocês têm a noção do que se chama o módulo de caixa, ou box model do CSS, porque cada elemento é como se fosse uma caixa. Trabalhamos com elementos geométricos. E estas características que vos apresentei no passado tutorial e neste tutorial são excelentes para vocês começarem a organizar melhor o site como querem. No próximo vamos falar de alturas, larguras e algumas condicionantes que depois vocês vão ver. Muito obrigado por terem assistido, espero que tenha sido útil. Partilhem com os amigos, comentem, subscrevam o canal e até ao próximo tutorial.